Olá, estamos aqui de volta com a Conversa com o Zé Márcio. Tenho comigo aqui hoje uma grande amiga minha, tá certo? Companheira, uma época aí inclusive de trabalho, Alessandra Ribeiro, da Tendências Consultoria. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, Zé? Muito obrigada pelo convite. Sempre fico muito honrada de fazer essa conversa com você. Muito obrigado você por ter aceito o nosso convite. Quer dizer, é sempre um prazer ter você aqui conosco. Você já esteve aqui outras vezes, acho sempre muito bom. Alessandra, como é que você está vendo aí o cenário para a economia brasileira, o cenário político no Brasil? Quer dizer, tem muita confusão ultimamente, tem a questão fiscal que está preocupando particularmente os analistas. Como é que você está vendo a situação aí? Pois é, Zé, eu acho que a gente tem uma clara percepção de risco bem mais elevada do que nós tínhamos alguns meses atrás, né? Principalmente quando a gente compara com o final do ano passado. É fato que tem elementos externos, né, além das questões domésticas, nesse aumento de percepção de risco, mas em relação a Brasil especificamente, né, a questão fiscal, como você bem mencionou, o que a gente viu agora mais recentemente é o governo tentando endereçar essa percepção pior em relação ao fiscal, tentando buscar a meta, aí, principalmente 24, 25, que a gente ainda acha um cenário bastante desafiador, tanto do ponto de vista de receita quanto do ponto de vista de gasto. Eu acho que é válido, né, o esforço, acho que toda a sinalização, mas ainda é um cenário bastante desafiador. E algo que nos deixa mais preocupados aqui tem a ver com a política mais fiscal do ponto de vista estrutural mesmo, olhando principalmente a dinâmica das despesas obrigatórias, e sobre isso a gente não tem nenhum grande sinal, né, para endereçar essa questão. Então, a questão fiscal, acho que é um elemento super relevante por trás desse risco percebido mais elevado. E outra questão tem a ver com a própria transição no Banco Central. Essas declarações muito ruins do governo, especialmente do presidente Lula, acabam gerando, né, essa percepção de que, putz, sair com um novo presidente, novos diretores, será que não é um Banco Central que é mais suscetível à pressão política e pode executar uma política monetária mais frouxa? Então, o mercado põe no preço, a gente sabe que só o fato de ter dúvida põe no preço. E aí a gente vê esse risco todo, né, Zé? Isso para não mencionar outros elementos, né? Enfim, o que vimos aí em relação à Petrobras, mesmo tentativas em relação à Vale, sinais aí muito ruins para o mercado em relação a empresas privadas, né? E uma empresa como a Petrobras, né? E o receio de usar, principalmente a Petrobras, como um veículo aí para tentar incentivar crescimento econômico. Então, tem sinais que geraram essa percepção de risco mais elevada. Obviamente que tem movimento de mercado, então né, assim, essa movimentação ela é potencializada. Nem tudo a gente compra, a gente acha que alguns elementos devem acomodar um pouco e reduzir um pouco essa percepção de risco ao longo, principalmente do final do ano e começo do ano que vem. Mas ainda assim, acho que temos aqui um cenário mais desafiador, assim, de Brasil, e obviamente que com o mundo mais complicado, a nossa vida aqui fica mais difícil, né, Zé? Não, sem dúvida. Quer dizer, agora, ô Alessandra, quer dizer, a gente tem aí um cenário realmente difícil, porque, afinal de contas, nós estamos com uma taxa de juros bastante alta, 10,5%, uma inflação de 4%, quer dizer, ou seja, uma taxa de juros real bastante elevada. Ainda assim, a pressão sobre a taxa de câmbio continua muito forte, né? Quer dizer, você tem aí uma tendência à desvalorização cambial que está aí já há algum tempo, desde quando mudou o cenário fiscal, quando o governo mudou as metas fiscais lá há cerca de 3 meses atrás, que essa coisa começou a ficar complexa. Como é que vocês estão vendo esse processo e como é que vocês veem isso do ponto de vista da política monetária? Perfeito, Zé. De fato, acho que essa estilingada tem muito a ver com esses elementos domésticos e externos também, né? Acho que não só se a gente pegar em relação ao final do ano passado, essa demora do FED para reduzir juros, e agora parece que está aí o processo, então a gente trabalhou os últimos meses com juros mais altos que o inicialmente imaginado, pensando nesse benchmark internacional, e aí esses elementos domésticos que contribuíram para esse efeito no câmbio. A gente avalia que há algum espaço para acomodação, Zé, principalmente quando o FED começar a reduzir esses juros, ainda que bem precificado, a gente avalia que ainda tem um espaço
para esse dólar perder valor e isso bater aqui. Então, esse é um primeiro elemento. O segundo elemento tem a ver com o Banco Central. A gente está numa posição que, apesar, né, de todos os ruídos, as declarações muito ruins, a gente avalia que os incentivos estão lá para o Banco Central continuar técnico, sob o novo presidente e novos diretores. E mesmo olhando, né, apesar de todo o ruído de declaração, a gente viu decisões muito importantes, né, e inclusive o presidente assinando como o decreto da meta de inflação contínua, que a gente viu a decisão como muito positiva, mas o fato é que no meio desse ruído todo nem apareceu. Mas acho que os incentivos são para um BC técnico. Então, isso também, né? Quando o mercado olhar lá a prova do pudim, vendo no dia a dia das decisões, isso deve contribuir também para alguma acomodação. E mesmo em relação ao fiscal, a gente avalia que o governo vai tentar buscar se aproximar aí, pelo menos, do piso da meta. Acho que esses vão ser os esforços daqui para frente, nas reavaliações bimestrais de receitas e despesas. Então, a gente vê uma acomodação. A nossa projeção hoje de câmbio aqui é 5,50 para o final desse ano, 5,40 para o final do ano que vem. Se a gente estiver correto em relação a essa acomodação, que não é uma grande acomodação, não estou falando de grandes mudanças aqui no cenário, mas em relação aos 5,75 que está rodando hoje, é uma acomodação, e isso daria espaço para o Banco Central não subir juros. Ele ficaria com essa Selic estável em 10,5%, né, até o final do ano, inclusive 2025. A gente tirou do cenário, a gente tinha uma queda bem residual para 2025, mas diante, né, da evolução dos acontecimentos, nós retiramos a queda. Mas muito ancorado nessa avaliação de que, assim, se eu estiver correto, aí o BC não precisaria subir mais juros. Quer dizer, mas na verdade o cenário de vocês, então, é 10,50 até o final de 2025. Perfeito, é isso mesmo, Zé. E com isso, quer dizer, a projeção é de que a inflação convergiria para a meta, certo? Então, a nossa projeção não converge exatamente para o número do Banco Central. A gente tem um número um pouco mais alto. De 3, a gente tem 3,9 para o ano que vem. Então, a gente avalia que, assim, ele não, enfim, subiria os juros, porque estaria dentro da meta, mas não cravaria os 3,2 que ele está sinalizando hoje, até de acordo com o último comunicado. Certo. Não, que nós aqui estamos um pouco pessimistas em relação à inflação, que a gente está com 4,5 esse ano, no limite do intervalo de metas, tá certo? Acho que tem um pouco a ver com o câmbio, obviamente, porque você teve uma desvalorização aí de quase 20% aí, nos últimos 6 meses, isso ainda não chegou na taxa de inflação, e tem a ver com essa questão, quer dizer, com esse cenário complicado aí do ponto de vista político, né? Quer dizer, como é que vocês estão avaliando essa coisa da mudança na diretoria do Banco Central? Quer dizer, vocês acham que... Quer dizer, na verdade, deixa eu mudar um pouquinho a pergunta. Nós tivemos aquela reunião do Copom que foi dividida, tá certo? Dividida de uma forma muito estranha, né? Quer dizer, uma coisa muito complicada. Vocês acham que isso é algum sinal em relação à próxima diretoria ou não? Vocês acham que isso não é importante? Então, Zé, acho que a decisão ela caiu mal mesmo com a divisão, né? Como ela se materializou entre indicados do atual governo e do governo anterior, então acho que foi ruim. Mas depois a correção de rota, né, no sentido de analisarem e votarem de maneira unânime, acho que deu sinal importante para o mercado de comprometimento com a perseguição das metas. Então, a gente avalia que a mudança, mesmo com a mudança, o Banco Central ele deve seguir técnico, né? Seja o Galípolo presidente, enfim, vamos ver os novos diretores, mas eu acho que os incentivos são para o BC continuar operando, seguindo, inclusive, né, agora o decreto mais recente de meta de inflação em 3 de maneira contínua, porque acho que alguns elementos, né, Zé, eu acho que primeiro, hoje a gente tem um Banco Central independente do ponto de vista formal. E segundo, né, os diretores e o presidente, enfim, no fundo, é a credibilidade deles perante o mercado. E sair com uma credibilidade arranhada tem um custo muito grande do ponto de vista pessoal. Então, a gente avalia que os incentivos todos, acho que estão na direção de um BC seguindo aí a cartilha de perseguição de metas, né? Obviamente, sempre tem risco, né? Esse é o nosso cenário que a gente avalia como mais provável,
mas, enfim, né, não dá, a gente sabe que não dá para descartar totalmente os riscos de algum viés um pouco mais leniente. Agora, olha, Sandra, na questão fiscal, quer dizer, a gente tem problemas estruturais bastante graves e que o governo não sinaliza que vai atacá-los, né? Quer dizer, a questão do reajuste real do salário mínimo, na verdade, o reajuste da Previdência ligado ao aumento real do salário mínimo, a questão da indexação de saúde e educação, aumento de receita, no momento em que o governo está insistindo no projeto de aumento de carga tributária para aumentar a receita, para pagar as despesas que já aconteceram no passado. Como é que vai se resolver esse problema do ponto de vista fiscal? Claramente, quando você faz a conta, o arcabouço fiscal não é sustentável, quer dizer, a relação, pelo menos a nossa conta aqui, a relação dívida-PIB tem uma tendência permanente de crescimento, deve fechar lá o mandato do presidente Lula acima de 80%. Quer dizer, como é que, quer dizer, vocês acham que eventualmente o governo vai atacar esses problemas ou quer dizer, vai deixar a coisa correr? Como é que vocês estão vendo esse processo? Perfeito, Zé. A gente compartilha desse cenário, assim, primeiro olhando, né, esses próximos anos, a gente não tem um cenário de cumprimento da meta, então, olhando o governo central, a gente tem déficit de 0,5% esse ano, 0,5% do PIB, 0,4% ano que vem, e mesmo nos anos restantes, então a gente não tem uma volta para resultado primário positivo, conforme sinalizado pela meta do governo, então não é o nosso cenário. E, nesse sentido, a gente tem um aumento expressivo da dívida pública nos últimos anos aí de governo, né? Agora e nos últimos anos. Então, a gente também tem um cenário que chega lá em 2026 com a dívida acima de 80% do PIB. Em relação a essa questão estrutural, é isso, a regra não se sustenta, ela implode, na verdade, né? E aquilo, Zé, a gente acha que, no fundo, né, assim, as condições de mercado elas vão colocar essa agenda um pouco goela abaixo. Né? No fundo, é isso. Na verdade, é uma agenda que a gente está já se deparando há muito tempo, né, de lidar, a necessidade de lidar com os gastos obrigatórios, e a gente avançou muito pouco, né? A gente fez uma reforma previdenciária importante, mas nas demais agendas a gente não avançou, e, obviamente, a partir de 2023, com esse novo governo, a gente piorou, né, algumas dinâmicas, atrelando novamente o salário mínimo aos gastos previdenciários, e, de novo, essa questão da receita, né, assim, os gastos de saúde e educação ligados à receita. Então, tornou esse cenário mais dramático. Então, a gente avalia que, no fundo, as condições de mercado, elas vão impor essa agenda. E aí, talvez, no final ainda desse mandato, mas certamente num outro, né, a partir de 2027, enfim, se for um outro governo, essa agenda vai ter que ser equacionada. Bom, mas realmente, quer dizer, a pergunta é o seguinte, quer dizer, se não for equacionada, como que vai ser resolvida? Pode ser via inflação ou via crise. Né? Como é que vocês acham que seria o processo? Se não for uma agenda levada aí para frente, né, Zé, é que assim, a crise, no caso, ela vai passar por essa percepção de risco muito maior, bate em câmbio, bate inflação, então para a gente vai ser esse o caminho, né? Esse é o grande risco, que é inclusive o cenário, a gente desenha aqui alguns cenários alternativos, o cenário pessimista, ele tem essa história. E aí o que acontece? A gente tem uma aceleração da inflação. Tem uma aceleração da inflação importante, né? E muitas vezes o BC numa situação aqui mais complicada, porque subir a taxa de juros significa aprofundar o problema fiscal. Então, a gente tem aqui um BC com atuação mais limitada. Então, a gente vê um cenário pessimista saindo por aí se essa questão não for endereçada. Mas eu acho que até, enfim, que até é legal discutir também nesse ponto, assim, que eu acho que, pelo menos diante das últimas crises, né, o Brasil, sempre quando chega nessa beira de precipício, ele tem alguma atuação, até porque, minimamente, os agentes estão mais sensíveis ao tema, né? Então, por isso que para a gente não é um cenário, assim, altamente provável, né? É um cenário possível, mas não é altamente provável, justamente por essa sensibilidade e entendimento do passado de que, questões fiscais podem custar muito para a gente, né?
Na verdade, quer dizer, pelo que eu estou entendendo, vocês, quer dizer, o cenário mais negativo é um cenário de dominância fiscal, né? Quer dizer, é um cenário em que o fiscal domina no sentido de que você não consegue, a política monetária não pode ser ativa simplesmente porque se ela é ativa para reduzir a inflação, o fiscal vai aumentar a inflação. Então, você, quer dizer, acaba que não tem. Não, a gente está bastante pessimista em relação ao fiscal, quer dizer, acho que os últimos, a minha avaliação particularmente é que o governo Lula começou muito mal. Tá certo? Eu acho que lá no final de 2022, antes mesmo da posse do presidente Lula, com a aprovação da PEC da transição, o presidente Lula simplesmente desenhou o que ia ser o seu mandato, o seu terceiro mandato. Tá certo? Você aumentou os gastos em quase 2% do PIB, tá certo? No momento em que o governo tinha um superávit primário da ordem de 0,3%, 0,4%, ou seja, foi um aumento de déficit efetivo, déficit primário efetivo, que foi feito naquele momento, tá certo? E aí o ministro da Fazenda passou 2023 tentando aumentar impostos, quer dizer, no Congresso, para aumentar a receita para pagar esse aumento de gastos que já tinha acontecido. Então, quer dizer, no fundo, o ministro da Fazenda passou 2023 correndo atrás do aumento de gastos, tá certo? Que é igual Tom e Jerry, né? Quer dizer, o ratinho correndo na frente e o gato tentando pegar e não conseguindo pegar. E a partir do final de 2023, a partir de dezembro, com aquela medida provisória 1202, realmente destruiu completamente a capacidade de continuar com essa estratégia em 2024. Você vê que em 2024 o governo não aprovou nada. Em 2023 aprovou tudo que tentou, aprovou. Em 2024, ele simplesmente está negociando até hoje a questão da reoneração, questão do PES, etc. Então, quer dizer, eu acho que tem aí uma situação muito delicada, porque, por um lado, o Congresso parece que não vai dar os aumentos de impostos necessários para cobrir o déficit público, e, por outro lado, o governo tem dito que não vai fazer o ajuste fiscal estrutural necessário para resolver este problema. Então, alguém tem que ceder, na nossa avaliação. Então, quer dizer, como alguém tem que ceder, a gente está aqui bastante pessimista e, na verdade, nossa avaliação é que esse comportamento aí da taxa de câmbio está muito ligado exatamente à percepção dos agentes de que alguém tem que ceder e ninguém vai ceder. Então, o resultado acaba sendo uma fuga para o dólar. Tá certo? E a gente sabe que no Brasil, tá certo? Brasília só entende desvalorização cambial. A taxa de juros está muito alta, não, esse é especulador, não, porque o preço das ações está caindo, especuladores, esses especuladores são difíceis. Agora, quando a taxa de câmbio começa a desvalorizar, aí começa a afetar o comportamento dos políticos. Não é por outra razão que o presidente Lula mudou completamente o discurso há cerca de 20 dias atrás. Né? Quer dizer, eu acho que esse, na verdade, é o nosso cenário. É um cenário talvez um pouco mais pessimista do que vocês aí na Tendências. Agora, o Alessandro, como é que a Tendência está vendo, né, as eleições municipais, mudando um pouquinho de assunto, mas mantendo o mesmo assunto, porque, afinal de contas, isso vai acabar afetando o fiscal ali na frente, tá certo? Como é que vocês estão vendo essa questão das eleições municipais? Pois é, Zé, eu acho que assim, é o que você bem colocou, é um ambiente político difícil, né? Porque a gente tem um governo fraco, né? Um Congresso bastante poderoso, especialmente pensando aí nas presidências das casas, né? Com um poder grande de agenda. Então, achar esse meio, né, de caminho, eu acho que vai ser necessário. Mas acho que só pegar esse ponto, assim, é isso, político reage a mercado, e isso é ótimo, né? Porque isso força algumas correções de rota e talvez achar esse meio de caminho entre agenda de arrecadação e agenda de gasto, né? Ainda que tenham pontos da agenda da arrecadação que caminharam, que a gente avaliou como muito positivos, acho que tiveram realmente medidas positivas nesse meio. E aí, voltando para o cenário político, é isso, acho que é um cenário bastante desafiador, em que o governo e a oposição, aí, principalmente de direita, tentando fazer as importantes capitais,
A gente vê aí, principalmente, uma tendência dessas eleições municipais terem um papel relevante aí dos partidos de centro-direita, né? Vencendo capitais importantes. E aí, obviamente, que isso, enfim, tem os reflexos, né, no ambiente nacional, olhando aí para a eleição de 2026. Então, assim, é um cenário bastante desafiador. E mesmo pegando esses 2 anos restantes depois de governo, né, porque agora a gente vai ter uma paralisação de agenda, não tem jeito por causa das eleições, mas pegando esses 2 anos de agenda de governo e ambiente político, a gente vê como mais difícil ainda, especialmente porque a gente vai ter as eleições para as presidências das casas no começo do ano que vem. E aí vão ser nomes mais pró ou menos governo, e aqui a gente tem um risco adicional importante, né, de o governo ainda ter mais dificuldade de caminhar com a agenda, né? Então, a gente também, quer dizer, a gente tem um cenário parecido. A gente acha que os partidos de direita podem ganhar algumas capitais super importantes, e isso vai afetar de alguma forma a eleição em 2026, mas ainda está longe, porque eu acho que ainda tem muito coisa para dar. Vamos falar um pouquinho sobre os Estados Unidos. Como é que você está vendo a economia americana? Hoje nós tivemos payroll, quer dizer, eu acho que existia muito. Eu particularmente, estava muito pessimista em relação à capacidade do Fed de levar a inflação para a meta com essa taxa de juros. Na minha avaliação, a taxa de juros nos Estados Unidos ainda não era suficientemente alta, a taxa de juros real ainda não era suficientemente alta para levar a inflação para a meta, mas o payroll hoje um pouco, quer dizer, afetou um pouco essa percepção. Quer dizer, a gente teve um aumento na taxa de desemprego bastante significativo, né? Quer dizer, foi para 4,3%, você está próximo à taxa neutra de desemprego, a taxa de desemprego que não gera pressão inflacionária, e, quer dizer, ao mesmo tempo, você gerou menos postos de trabalho do que o esperado. Como é que vocês estão vendo aí? Qual o cenário que vocês têm aí para a economia americana e principalmente para a evolução da taxa de juros? Zé, a gente também estava numa ponta mais preocupada assim, com essa dinâmica. Tanto é que a gente viu espaço para queda de juros só final do ano mesmo, na última reunião do ano, com essa necessidade de, pelo menos, né, o Fed sustentar essa taxa no patamar atual por mais tempo. Mas é isso, os dados acabaram surpreendendo positivamente, tanto do lado da atividade e mesmo os números de inflação vieram também um pouco melhores. Hoje o payroll é mais um dado, né, como você bem comentou, Zé, inclusive com revisão baixista, né, para a geração de vagas nos últimos meses, olhando o salário também crescendo abaixo do esperado, então acho que uma dinâmica favorável. E pegando a fala agora recente dessa semana do Powell, é isso, né? Acho que os dados confirmando essas expectativas, eles vão começar o processo de redução de juros. Então, a gente está com 2 reduções de juros nesse ano de 25 pontos. Então, uma em setembro, pula uma, e aí uma em dezembro. Então, encerrando com a taxa em 5. E aí, depois, a gente tem 100 pontos no ano que vem, terminando o ano que vem com a taxa em 4, né? A gente tem uma desaceleração da economia americana mais no ano que vem, porque a gente viu nessa resiliência toda, que eu acho que, inclusive, também isso bate aqui e explica um pouco também, uma partezinha aí da nossa resiliência aqui também da atividade, mas uma resiliência muito grande, mas os últimos dados realmente confirmando essa desaceleração. E para o ano que vem, a gente tem uma economia aí crescendo menos, mais na casa de 1,5%, dado, inclusive, a defasagem dessa política monetária mais apertada por mais tempo, né? Agora, algo que está nos preocupando agora também mais, né, expressivamente, já estava no radar, mas agora está ficando claro, é o ambiente político por lá, né, Zé? E, claro, com a entrada da Kamala Harris, os democratas voltaram novamente um pouco mais para o jogo, né? Mas ainda a gente avalia que o cenário é de ligeiro favoritismo do Trump, né? E esse é um cenário bastante complicado, especialmente do ponto de vista fiscal, que também não está nenhuma maravilha por lá. Então, a gente vê um cenário também para o próprio Fed, se o Trump ganhar, inclusive levando as 2 casas, que pode ser um cenário desafiador aí para o ano que vem, especialmente, para 2025. Então, por isso que a gente não é tão agressivo em relação à queda de juros também em 25. Na verdade, a gente tem um cenário, quer dizer,
que não é nada bom nenhum dos dois candidatos, né? Quer dizer, na questão fiscal, eu acho os democratas piores do que o Trump. Acho que os democratas, se você olhar a política Biden, tá certo? Você tem aí um aumento de déficit substancial e a projeção para o futuro, quando você olha o CBO, a projeção é muito negativa, né? Quer dizer, você tem déficits primários bastante elevados nos próximos 10 anos. Então, quer dizer, eu acho que o cenário fiscal num governo democrata me preocupa particularmente. No caso do Trump, o que mais me preocupa é o protecionismo. Um cenário que a gente conhece isso, né? O Brasil, a América Latina, conhece os efeitos do protecionismo. Quando você, quer dizer, a ideia de colocar uma tarifa de 10% sobre todas as importações dos Estados Unidos e de 60% sobre todas as importações chinesas, além de ser um problema complicado para a economia americana, no sentido de que você vai gerar ineficiência, vai diminuir crescimento, a gente viu isso na trajetória da economia brasileira aí nos últimos, sei lá, 50 anos, tá certo? Mas, quer dizer, além disso, para o Brasil, isso, quer dizer, uma tarifa de 60% sobre as exportações chinesas vai afetar o Brasil, porque, afinal de contas, a China é nosso maior parceiro comercial, a China está desacelerando independentemente dessa questão americana, quer dizer, os Estados Unidos é o maior importador de bens da China, isso significa que a China tem uma questão de produtividade marginal do capital decrescente, tá certo? E excesso de produção. Então, quer dizer, vai aumentar o excesso de produção, você pode gerar uma deflação mundial a partir de uma tarifa desse tipo. Eu acho pouco provável que ele efetivamente faça isso, mas é o que ele está prometendo. Então, do meu ponto de vista, tanto quer dizer, os democratas quanto o Trump podem gerar problemas para a economia brasileira, tá certo? E isso eu acho que é bem preocupante. No caso dos democratas, acho que a questão fiscal é bastante preocupante, tá certo? E no caso dos republicanos, essa questão das tarifas eu acho complicada. A verdade é que o Trump também vai diminuir impostos, como ele está dizendo, né? Vai manter a redução de impostos que ia acabar em 2025, vai simplificar as regulações, isso é positivo, mas realmente é complicado. Bom. É isso, Zé. E só para pegar esse ponto, a gente já, enfim, estava discutindo aqui internamente algumas simulações dessa questão do Trump, mesmo pegando o primeiro movimento dele lá, quando ele também, né, o presidente reduziu impostos e tudo. E é isso, né? A redução de impostos, ela não foi compensada por outras medidas. Então, o que a gente vê que o Trump deixou em termos de conta para futuro, inclusive, foi maior do que o Biden está deixando em termos de conta, assim, porque ele compensou alguns impostos e o que ele sinaliza também para futuro de compensar alguns outros, aí, principalmente imposto de renda, né? Então, assim, o Trump, a gente, na verdade, assim, na nossa avaliação, o Trump, do ponto de vista fiscal, pode ser mais complicado que o Biden, pelas simulações que a gente já está vendo aí, não só do primeiro, mas olhando aí o que eles sinalizam para frente. E em relação a esse protecionismo, a gente também concorda muito, Zé, e a gente, inclusive, não descarta medidas mais relacionadas ao Brasil mesmo, como a gente teve, inclusive, no primeiro Trump. Alguns segmentos sofreram pesadamente, só para dar um exemplo, a indústria do aço. Então, a gente pode ter coisa mais direta também em relação ao Brasil. Falar, não, é China, o foco, obviamente, principal é China, mas podem surgir aqui também algumas políticas mais direcionadas para a gente, dependendo do segmento, né? Então, a gente também está bastante preocupado com isso. Não, quer dizer, você ter uma tarifa de 10% sobre todas as importações americanas é um problema para o Brasil, não tem a menor dúvida, tá certo? Isso vai afetar negativamente a economia brasileira. Ô, Alessandra, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação, excelente conversa, tá certo? Muito boa. Vamos fazer outras conversas aí no futuro. Muito obrigado mesmo, um prazer enorme conversar com você. Obrigada, Zé. Eu que agradeço, sempre uma honra mesmo. Ficarei feliz com as próximas. Tá bom, um abraço. Muito obrigado. Até.